tarde. Parabéns aí pela sua reeleição. Muito obrigada. Nós, enfim, já fizemos a entrega dos diplomas para os eleitos. O seu seguirá por via postal. Enfim, ele já está aqui, o seu diploma também. E recém-aprovamos a ata da última reunião, que já foi assinada pela conselheira Ana Vera, a conselheira Letícia e a conselheira Regiane. São as três conselheiras que eram membros do antigo conselho. Senhor Ministro, nos outros assuntos eu gostaria de acrescentar os avisos relativos à participação do CRBE, do CCBG, do Conselho no CRBE, que a Isabel mandou em... Na realidade tem a ver com esse item 3 também. Tudo junto. Ela pediu que eu lesse esse... Perfeito. artigo. Quando chegássemos então ao ponto 3, eu lhe passaria então a palavra para que, enfim, seja lida esse ponto. E depois, na realidade, a quarta ocorreu há 2 anos atrás. No ano passado houve sim uma conferência sobre um assunto temático, mas não foi a conferência ampla. Tanto que, enfim, essa é a... Perdão? Nós não fomos. Ninguém da Grécia. Ninguém da Grécia foi, exato. Nós já teremos que escolher, porque, enfim, nós fomos informados dessas datas, para quem talvez tenha reparado, nós postamos no mesmo dia no Facebook, e isso tem uma semana e meia, mais ou menos. E na segunda-feira já veio uma instrução que a gente teve, não, foi na sexta-feira, uma instrução de que nós temos que definir até hoje, dia 10, quem é que vai representando o Conselho aqui da Grécia. E eu acho que, enfim, já tomarmos essa decisão aqui, talvez uma coisa que havíamos pensado, se vocês estiverem de acordo, obviamente, seria eventualmente dar aí um prazo de 2 dias para que vocês enfim, escolham entre vocês, determinem quem tem disponibilidade de tempo e que possa vir ao Brasil nesse período. Mas normalmente o que é isso? Isso é uma reunião no Brasil dos representantes de todos os conselhos. Antes eu vou explicar a diferença entre um conselho de cidadãos e conselho de cidadanias. Em algumas cidades temos, em alguns países, conselho de cidadania, em outros, conselhos de cidadão. Originalmente, o conselho de cidadão foi uma ideia lançada já em 1996, foi quando foram criados os conselhos de cidadãos, que eram, enfim, a ideia desses conselhos é assessorar a embaixada, o consulado, dependendo da cidade, de onde for, onde estiver estabelecida a comunidade brasileira, no sentido de aprimorarmos, enfim, o atendimento consular. Recebemos inputs da comunidade sobre diversos assuntos de interesse da comunidade, atividades culturais, etc. Enfim, basicamente é um órgão de aconselhamento para a embaixada, e também a embaixada, entre aspas, presta contas à comunidade de alguma forma via o conselho de cidadãos originalmente. A partir de 2010, em 2010 foi a política de brasileiros para as comunidades brasileiras no mundo foi aprimorada quando se criou a Conferência de Brasileiros no Mundo. E aí o que se fez foi convidar lideranças de todos os conselhos de cidadania para que se reunissem nesse primeiro exercício que ocorreu no Rio de Janeiro, no final de 2010. A ideia era que todos os anos essa reunião, essa conferência voltasse a se reunir com essa periodicidade anual, coisa que não ocorreu no ano passado, mas em contrapartida houve uma outra reunião temática sobre assunto de interesse da
comunidade brasileira. E a partir dessa primeira reunião, dessa primeira conferência de brasileiros no mundo, criou-se o conceito do Conselho de Cidadania. O Conselho de Cidadania é a diferença do Conselho de Cidadãos. O Conselho de Cidadãos era basicamente indicado, eram membros da comunidade brasileira que eram indicados pelo embaixador, pelo chefe do posto, para participarem e aconselharem. O Conselho de Cidadania já é uma etapa, enfim, além e mais democrática e representativa, a partir do momento em que os conselheiros, os integrantes do Conselho, são eleitos pela comunidade. Nós estamos já no segundo Conselho de Cidadania na Grécia. A Grécia, aliás, foi um dos, fazendo jus à tradição democrática do país também, foi entre os três, até me atrevo a dizer, primeiros conselhos de cidadania no mundo. Ainda há muitos conselhos de cidadãos. Não conseguimos em todos os lugares, em todos os países ou cidades onde temos comunidade brasileira que fosse possível estabelecer o mecanismo do Conselho de Cidadania, mediante eleições, etc. Então, ou seja, nós estamos na vanguarda de toda essa representatividade da comunidade brasileira no exterior. E, enfim, isso posto, enfim, explicando a diferença, nós temos que mandar um representante, designar um representante do nosso conselho para que participe da reunião no Brasil, que será em maio. Obviamente, nosso conselho será um porta-voz dos anseios da nossa comunidade aqui e transmitirá à comunidade o que foi dito lá. Justamente como esse processo designado, a gente fazer isso agora, que eu acho que é uma coisa meio prematura, complicada. Um tempo a pensar também, né? Dá um tempo para pensar, eu acho que 2 dias, até sexta ou até segunda-feira, mas ao mais tardar segunda-feira, porque senão a gente perde o prazo aí em função da frequência com que casos assim têm ocorrido, alguns deles até enfim, trabalhados pela mídia brasileira, difundidos pela mídia brasileira e tal. Produziu-se essa cartilha, que tem 2 versões. Tem uma versão para o público em geral, que é o que a gente disponibiliza no site, no Facebook. O Facebook é muito fácil, pensa a mesma imagem, está lá, clica lá, tem o link para o público. Vocês, como integrantes do Conselho de Cidadania e para a comunidade, vocês estão recebendo uma versão diferente, que é a orientação para os multiplicadores, ou seja, para aqueles que passam o recado adiante. Ou seja, essa é um pouquinho diferente, um pouco mais pormenorizada do que a outra, para que os agentes possam replicar isso e multiplicar perante a comunidade. Então, a gente vai distribuir para os novos integrantes. Para os antigos integrantes, eu já mandei por e-mail, mas enfim, também, se quiser, tem a versão impressa aqui, estamos botando aqui. Está querendo botar a gente de lado. De jeito nenhum, de jeito nenhum. A fim de proceder aos trâmites de organização da 5ª Conferência Brasileiros no Mundo, que será realizada de 17 a 20 de maio, na Bahia, a Divisão das Comunidades Brasileiras no Exterior solicitou relatório sobre as atividades do Conselho de Cidadania na Grécia desde a 4ª Conferência em novembro de 2013. Relatório que já está sendo preparado com a brevidade solicitada. 2. Em 18 de fevereiro próximo, está agendada a reunião Webex com os conselhos membros do CRBE sobre o tema Educação, sob a coordenação da mesa temática Educação do CRBE e com a provável presença de um representante do MEC. A reunião tratará, entre outros, das prioridades nesta área, no que se refere às iniciativas educacionais dentro das comunidades brasileiras ao redor do mundo, do papel do MEC junto ao CRBE. Como se trata de uma reunião que havia sido inicialmente agendada para outubro e em seguida anulada, já havíamos indicado a professora de português Débora Pio, ex-membro do Conselho, responsável pelas questões relativas à educação, a qual acompanhou todas as questões relacionadas à educação nos últimos 4 anos, CELP-Brás, reconhecimento de diplomas, etc.
Portanto, solicitamos do novo Conselho autorização para que a professora Débora Pio possa representar o Conselho nessa reunião. 3. Só um parênteses, isso é muito importante, porque inclusive a professora Débora Pio, ela coordena um curso de português para crianças aqui, então ela provavelmente é a pessoa que mais terá familiaridade com esses assuntos. Então, não é Sim, Ela solicita. a professora que vai se dar bem nessa. E para Ela deixar que- bem claro. uma pessoa que tem- Exatamente. E para deixar bem Exatamente. claro que ela não está sendo indicada como a porta-voz somente para concluir esse trabalho. Exatamente. E que está em Exatamente. cima da hora, gente. É 18 de fevereiro. Porque se deixado para depois, pode haver um equívoco pensando que ela está sendo indicada para ser. E não é esse o E ela motivo. depois reportará Exatamente. a senhora e senhores na próxima reunião. É daqui a uma semana. Já está envolvida mesmo, já está envolvida. Vocês todos estão de acordo. Exatamente. Só uma dúvida, Tigene, você que está mais rápida, né? Perfeito. Comecei a fazer. Participa Brasil, mantida pela Secretaria-Geral da Presidência da República e pelo SERPRO. A partir dessa iniciativa, o Conselho terá sua página, blog, fóruns e ferramentas de comunicação sem qualquer custo, visto que a plataforma é totalmente financiada pelo governo federal. Aos poucos, os diversos porta-vozes dos conselhos passarão a se comunicar com o CRBE através dessa plataforma. A página dos conselhos ainda está em construção, mas atendendo ao convite que nos foi feito, enviamos o nosso logotipo, o qual foi postado desde 23 de outubro último, a conferir. E tem aqui o endereço. Trata-se de uma ferramenta que será de grande utilidade para o novo conselho, o qual contará com uma página permanente e gratuita. 4. O antigo conselho aguardará a eleição do coordenador geral e do porta-voz do novo conselho para repassar todos os documentos referentes ao conselho e ao CRBE. Enfim, todo o material que acumulamos nesses 4 anos sob forma eletrônica.